Olá, amigos da Voz da América. Eu estava aqui a ler um livro sobre, enfim, pandemias em séculos passados. É importante conhecer o passado para se poder saber o que é que se passa atualmente com esta pandemia do coronavírus. Mas já vamos falar nisso. Esta é a hora em que nós geralmente temos aqui, portanto, na Voz da América, temos aqui Washington fora da hora dos nossos estúdios. Mas devido ao coronavírus, portanto, Uh, temos que fazer estas coisas de casa e por isso eu estou a falar de casa. Este é, vá lá, um escritório que eu tenho em casa, um escritório pequenino, onde eu faço às vezes algum trabalho e é daí que estou a fazer isto com os nossos ouvintes. Portanto, eu vou começar por ler algumas notícias que temos aqui e vamos começar em Moçambique. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje a suspensão dos vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira, como forma de prevenção do novo coronavírus. Entre outras medidas já divulgadas, conta-se também a suspensão de todos os eventos sociais com mais de 50 pessoas, o alargamento da quarentena domiciliária a todos os viajantes, não apenas daqueles oriundos de países com infecções ativas. Quer dizer, eu esqueci-me de me apresentar ao princípio. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o João Santa Rita, portanto, um dos apresentadores da Voz da América. Mas vamos continuar com essas notícias. O governo de Cabo Verde mantém em quarentena 850 pessoas, entre elas 210 funcionários que estão no hotel na Ilha da Boa Vista, onde se encontrava o turista inglês que ontem deu positivo a um teste do coronavírus. Um bom exemplo de como só um caso pode causar, portanto, grandes dissabores a centenas de pessoas. A medida tinha entrado em vigor logo que no dia 16 o turista de 62 anos deu sinal de ter a doença. O resultado positivo, o primeiro no país, foi confirmado ontem à noite pelo ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário. Em conferência de imprensa já hoje, o ministro avançou ainda que não há casos suspeitos entre as pessoas que estão no hotel, que está cercado por forças de segurança que impedem a entrada e saída de pessoas. O governante anunciou o reforço de medidas de contenção, bem como de equipas de saúde e a instalação de uma equipa de coordenação do projeto civil na Boa Vista. O cidadão inglês deu entrada na Boa Vista no dia 9 de março e no dia 16 de março começou a ter dificuldades, tosse, febre, disse o Ministério da Saúde em nota de imprensa enviada ao fim da noite de ontem. Portanto, foram quase 10 dias depois que se deu, portanto, os primeiros sintomas do caso deste turista inglês. Isto é um sinal claro, o porquê que as pessoas são postas em quarentena durante 14 dias, porque é durante esses 14 dias que podem surgir realmente os sintomas da doença. Portanto, alguém que é suspeito de ter o caso fica de quarentena, portanto, este tempo todo, que são 14 dias, e este é um bom exemplo. Este turista, portanto, deu entrada na Boa Vista no dia 9 e só no dia 16 é que, portanto, se deram os primeiros sintomas. À hora em que o comunicado foi enviado, o paciente encontrava-se clinicamente estável e a receber os cuidados necessários. Entretanto, o governo da África do Sul promulgou uma lei que prevê penas de prisão até 6 meses para qualquer cidadão que divulgue falsas notícias sobre o novo coronavírus. As pessoas que publiquem declarações, independentemente do meio e compreendendo as redes sociais com a intenção de enganar outrem em relação ao Covid-19, tornar-se-á culpado de um delito, é possível de uma pena de prisão até 6 meses. Lê-se na legislação publicada juntamente com a declaração de emergência publicada no domingo, dia 15, pelo presidente Cyril Ramaphosa. Todos nós sabemos que há muitas informações falsas a decorrer no coronavírus. Algumas são informações, boatos que correm, como que o coronavírus não surge em climas quentes, não afeta pessoas africanas, enfim, uma série delas. O ministro da Saúde sul-africano, Zweli Mkhize, anunciou hoje que o número de casos positivos na África do Sul ascendeu a 202, sendo o país com mais casos a sul do Saara, aumentando cerca de 1/3 deste número nas últimas 24 horas. Portanto, a África do Sul é o país que mais casos tem de coronavírus. Entretanto, padres italianos que abençoam os mortos em Itália. A Itália é agora o país
com mais mortes, ultrapassou a China. Portanto, padres italianos morrem devido ao coronavírus. A diocese de Bérgamo, no nordeste de Milão, parece ter sido a mais devastada. Pelo menos 10 dos seus padres morreram de Covid-19, disse o jornal católico Avvenire, na quinta-feira. As mortes, sejam de padres ou membros das suas comunidades, são tão numerosas que é difícil contar, escreveu o jornal. Mais 5 fatalidades foram registradas na cidade de Parma. Ainda mais mortes por vírus surgiram entre padres em Brescia, Cremona e no centro industrial ao norte de Milão. Portanto, toda esta região de Itália é a região mais afetada pelo coronavírus. Como os médicos, os padres de Itália entram em contato com os casos mais graves da doença e, como os médicos, sabe-se que os padres se reúnem em lugares próximos, criando condições perfeitas para o contágio. Uma sondagem da agência de notícias italiana ANSA, na quinta-feira, elevou o número de médicos mortos pela doença para 13. Os números divulgados pelos mídias italianos sugerem que o número de mortos entre os padres é maior que entre os médicos. Pelo menos 18 padres já morreram. Entretanto, na China, que parece ter controlado a epidemia, portanto é o país onde tem mais casos, mas em caso de mortes, como eu disse agora, o número de mortes mais elevado em Itália, pois um avião da China com mais de 1 milhão de máscaras para a República Checa pousou em Praga hoje, disse o governo. O governo checo foi duramente criticado por uma escassez de material médico, o que levou milhares de cheques a fazerem máscaras faciais em casa, já que o Estado proibiu às pessoas de saírem de casa sem o nariz e a boca cobertos. No sábado, o governo checo espera outro avião da China com milhões de máscaras e um avião de carga transportando mais de 100 toneladas de material médico vindo da China. Um avião com 150 mil testes rápidos, também da China, já pousou em Praga. Um país de 10 milhões e 700 mil pessoas, a República Checa registrou já 774 casos confirmados do vírus, com 3 pacientes curados e sem mortes até agora. Portanto, não há mortes na República Checa. Entretanto, os líderes do chamado G20, as 20 maiores economias do mundo, deverão ter um encontro virtual na próxima semana. Está-se ainda por decidir qual a tecnologia que vai ser usada para esse encontro virtual. Porque não o Facebook, não é verdade? Há pressões para que esses 20 países assumam a liderança em medidas para se combater o coronavírus. Em Inglaterra, há notícias de que o governo vai encerrar bares, restaurantes, ginásios, cinemas e centros de lazer em Londres. O preço do petróleo Brent, que ontem tinha descido para baixo dos $30, estava hoje a ser comercializado a pouco mais de $31. Isto ainda, vá lá, não é tão mau como ontem, mas para Angola isto ainda é má notícia. Mas não só. Os produtores de petróleo do Texas estão a considerar reduzir a produção e a pedir ajuda ao governo devido à queda do preço do petróleo. As bolsas de valor estavam, contudo, hoje em subida, foram registadas subidas através da Europa entre os 2% e os 5%. Estamos a falar do coronavírus e, por que não, como eu comecei o programa a falar um pouco de história, por que não ir um pouco à história? Pandemias não são nada de novo na história do mundo. Ultimamente, claro está, desde a evolução da medicina, as vacinas, etc., isso tem sido mais raro, mas não é nada de novo. No século XIV, portanto nos anos de 1300, a peste bubónica devastou a Europa e na altura foi criada a lenda, portanto já na altura havia notícias falsas, que a peste apareceu no dia 20 de março, portanto hoje, devido ao alinhamento dos planetas Saturno, Júpiter e Marte. Claro que não foi, mas foi uma das pandemias mais mortais da história da humanidade, causou a morte de entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Estima-se que matou entre 30% a 60% da população europeia e nesse século, portanto o século XIV, reduziu a população mundial em cerca de 475 milhões de pessoas para entre 350 e 375 milhões. Curiosidade, vá lá, uma ligação à pandemia do coronavírus, é que sabe hoje que essa peste que devastou a Europa teve a sua origem na Ásia Central, provavelmente na Mongólia ou mesmo mais para leste, asiático.
O vírus foi transportado por comerciantes através da chamada Rota da Seda, atingiu a Crimeia e depois daí em barcos para o Mediterrâneo, espalhando-se pela Europa através da Itália. Portanto, é interessante que temos o coronavírus também a começar na Ásia, a alastrar-se para outros países da Ásia e depois para a Europa. E a Itália é o país mais afetado, como foi com a peste bubónica no século XIV. Portanto, vá lá, semelhanças entre a peste bubónica no século XIV e o coronavírus, o modo como começou, como se alastrou, mas claro está, muito menos mortes. A peste bubónica foi realmente devastadora. Há que dizer aqui que o coronavírus, dependendo de país para país, a percentagem de mortes é pouca em relação aos casos. Portanto, nós temos países que têm menos de 1% de mortes, como é o caso da Coreia do Sul. Em Itália, um nível mais elevado, o nível de mortes está quase aos 5%, e, portanto, isso varia muito, mas, claro está, não é nada como a peste bubónica no século XIV, que devastou países inteiros com percentagens de mortes muito elevadas. E falando do coronavírus, por que não falarmos também, claro está, um pouco do desporto. Eu geralmente dedico-me ao desporto e o desporto está a ser afetado muito pelo coronavírus. Não há, portanto, jogos de futebol, as grandes competições de futebol na Europa foram suspensas e agora está-se por decidir o que é que se vai fazer, como é que se vai, ou se vai recomeçar os jogos de futebol na Europa, nos grandes campeonatos. Uma coisa é certa, vai ter também um grande efeito devastador na economia dos clubes europeus. Elas dependem, portanto, das pessoas irem aos jogos, das transmissões pela televisão, que dão grande rendimento, das transmissões pela rádio. Portanto, tudo isso são rendimentos que fazem pagar os salários por jogadores. Entretanto, um virólogo alemão do Instituto Bernhard Nocht de Hamburgo considera que a pausa das competições futebolísticas vai ter que prolongar-se até 2021. Ele pôs de parte a possibilidade de partidas à porta fechada antes de 2021, portanto nada decidido, embora certas ligas estejam a falar do recomeço dos campeonatos em junho, julho, abril, algumas em abril, à porta fechada. Vamos a ver o que dá. Agora, em termos económicos, os clubes estão a reduzir os salários. Em alguns casos são os próprios jogadores e o que se propõem a reduzir ou suspender o salário. É o caso do clube alemão Borussia Mönchengladbach. Os jogadores decidiram suspender parcialmente os seus salários, mas não foi revelado o que é que parcialmente quer dizer. O pessoal técnico e diretores do Borussia Mönchengladbach também acordaram numa redução parcial dos salários. Uma ideia do que é parcial vem, contudo, do outro Borussia, o Borussia Dortmund. O seu diretor, Joachim Watzke, vai reduzir em 1/3 o seu salário. Ele ganha 160 mil euros por mês, portanto vai passar a ganhar 107 mil euros por mês. Deve doer essa redução de 160 mil euros por mês para 107 mil euros por mês. Em França, o Lyon disse que colocou todo o seu pessoal em desemprego parcial durante a suspensão do campeonato. Aparentemente, desemprego parcial significa uma redução de entre 16% e 30% dos salários. Quem também vai ter redução parcial é o Cristiano Ronaldo. É verdade, em Itália, a Federação Italiana disse que vai autorizar os clubes a efetuarem reduções dos salários dos contratos entre 20% e 30%. Eu estava a ver, antes de começar aqui a falar convosco, que os cortes serão proporcionais aos salários, ou seja, os maiores cortes serão para os jogadores que mais ganham. Ronaldo, dizem jornais italianos, ganha cerca de 30 milhões de euros por ano, pelo que vai, portanto, ter uma redução de cerca de 9 milhões de euros. Coitadinho do Ronaldo, vai ser duro, vai ter que viver com 20 milhões. 20 milhões dá para pagar umas contas e umas dívidas, talvez. Estimativas são que os clubes do campeonato francês vão perder entre 300 e 400 milhões de euros. Os clubes alemães um total de 750 milhões de euros. Eu quero recordar àqueles que nos estão a ver aqui, que podem ouvir o nosso programa de rádio. Eu vou ter várias notícias desportivas
no nosso maior programa de rádio. Entretanto, eu vou fazer aqui uma coisa que foi a colega, a Mayra de La Salette, que esteve a fazer para mim. Ela esteve a ver quais são os tópicos que estão trending nesta sexta-feira. A maior pesquisa do dia no Google é sobre o tema Millennials versus Coronavírus. Porquê é que os Millennials não levam o coronavírus a sério? Bem, há quem diga que é porque há aí a dizerem nas redes sociais que o coronavírus não afeta a juventude. Não é verdade. Não é verdade. Posso-lhes dizer isso. Uma conhecida atriz americana, Hilary Duff, escreveu um ensaio a criticar a atitude da geração Z ou Millennials por estarem a ignorar as recomendações das autoridades de saúde e governamentais sobre a propagação do coronavírus. Mas Duff não está sozinha. Outras celebridades, como Taylor Swift e a Lady Gaga, têm gravado vídeos para apelar ao bom senso dos millennials, que têm agido como se fossem imunes ao vírus. A preocupação é que, não ficando de facto doentes com o vírus, pessoas mais jovens são veículos de transmissão do vírus a pessoas mais velhas ou mais vulneráveis. Estão a falar de mim aqui. No Twitter, o tema mais popular de hoje é 55% of Americans, depois de uma sondagem da ABC News, mostrar que 55% dos americanos aprovam a gestão do presidente Trump no que toca ao coronavírus. Ainda no Twitter, os americanos estão revoltados quando nas notícias foi revelado que senadores republicanos sabiam da crise que se aproximava devido ao coronavírus e venderam as ações que tinham na bolsa por milhões. O hashtag Lock Them Up, prenda-nos, está trending. Convidamos a ver os vídeos que estão já disponíveis na nossa página do Facebook e no nosso site www.voportugues.com e também no YouTube. Temos um vídeo de Lisboa deserta devido ao coronavírus. Temos uma reportagem de Moçambique, zimbabuianos devolvidos na fronteira moçambicanas por não cumprirem quarentena no seu país devido ao coronavírus. E no nosso Twitter vale a pena ver o que os pinguins em Chicago fizeram em tempo de coronavírus. É o nosso vídeo mais visto no momento. No nosso Facebook e no Instagram estamos a publicar uma série de postais sobre mitos e factos sobre o coronavírus. Eu queria aqui terminar com uma notícia também que é interessante se eu a encontrar, mas parece que não a encontro. Ora, cá está. Não é esta, mas, portanto, está aqui. É sobre uma notícia que envolve a província do Namibe. Dizem que a província angolana do Namibe, como os ouvintes de Angola sabem, é a terra da felicidade. Não é. A alegria pode parecer escassa neste momento, mas especialistas das Nações Unidas declararam que a Finlândia é a nação mais feliz do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Pesquisadores do Relatório Mundial da Felicidade não tomaram em atenção o Namibe. Pediram às pessoas em 156 países que avaliassem os seus próprios níveis de felicidade, levaram em conta parâmetros como o produto interno bruto, apoio social, liberdade pessoal, níveis de corrupção, e com cada um dos 7 relatórios anteriores, os países nórdicos dominaram os 10 primeiros lugares, juntamente com países como a Suíça, Nova Zelândia e Áustria. O Luxemburgo também alcançou o 10º lugar pela primeira vez, os Estados Unidos estão em 18º, atrás de países como Costa Rica, 15º, Irlanda, 16º e Alemanha, 17º. Portanto, felicidade é na Escandinávia, com a Finlândia no topo. Bem, em Angola, o Namibe continua a ser a terra da felicidade. Até à próxima. Eu despeço-me, João Santa Rita. Continuem com a Voz da América. Até à próxima.